Olá, tudo jóia? Me chamo Mariana Lima e eu queria fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar sobre a teoria das janelas quebradas? Recentemente eu tive novamente acesso a essa teoria, que é uma teoria da criminologia. Tinha visto ela já fazia muito tempo. E quando eu reouvi, acho que sim, quando eu escutei novamente sobre essa teoria, me trouxe, várias reflexões que eu queria compartilhar com vocês. E fica aí que vai fazer todo sentido para a sua vida. Bem, para sintonizar todo mundo na mesma frequência, eu vou explicar um pouquinho o que significa essa teoria. Na década de 80, vários cientistas sociais queriam fazer um experimento científico. O que aconteceu? Por que do experimento em si? Eles perceberam que alguns edifícios, quando eles tinham uma das suas janelas quebradas e não havia conserto, rapidamente outras janelas apareciam quebradas, às vezes o prédio era totalmente depredado, enfim. E aí eles fizeram justamente esse experimento que gerou essa teoria. Dois cientistas pegaram, cada um colocou um carro em um bairro com classe média alta e um bairro com classe média baixa e abandonaram nas vias públicas esses carros. Na classe média baixa, o que eles perceberam? Que rapidamente o carro foi depredado. Roubaram as calotas, as rodas, quebraram as janelas, enfim. Só que no bairro de classe média alta, não aconteceu a mesma coisa, o carro ficou intacto ali na via pública por um bom tempo. Só que eles não estavam satisfeitos, porque esse tipo de avaliação acaba dando a ideia de que é a pobreza que gera violência. E olha só o que eles fizeram. Eles pegaram outros dois carros, colocaram novamente nas vias públicas destes mesmos bairros, só que cada um deles com as suas janelas já quebradas. Para surpresa deles, poucas semanas depois, os dois carros haviam sido totalmente depredados, tinham suas rodas furtadas, tinham suas janelas quebradas, enfim, a desordem imperou. Então, qual foi a conclusão dessa teoria das janelas quebradas? É que a desordem gera desordem. Por que eu quis trazer ela para nossas vidas? Muitas vezes nós temos essas janelas quebradas na nossa vida e a gente às vezes ignora. A palavra fala lá em Salmos que um abismo chama outro abismo. Me fala se isso não é essa teoria das janelas quebradas. Quando eu falo sobre janelas quebradas na nossa vida, eu quero me referir a janelas quebradas na sua área familiar, na sua casa, no seu espírito e nas suas emoções. Quantas vezes nós queremos, por exemplo, consertar a nossa família, gerar um ambiente saudável, mas a gente nem limpa a nossa pia, a gente não arruma o nosso armário, a gente deixa janelas quebradas que de alguma forma atraem o caos para a nossa vida. E aquilo de alguma forma vai gerando um desconforto, vai gerando uma insatisfação. E quando você menos percebe, você está nervosa, irritada, sem paz dentro da sua casa. Outra coisa, por exemplo, digamos que você quer ter um casamento maravilhoso, você quer aprender a amar o seu marido, enfim. Só que você vive deixando que as janelas da sua alma assistam filmes que não edificam em nada, muito pelo contrário, trazem homens que não existem, ou se existem verdadeiramente, eles são idealizados. Traz pessoas e relacionamentos que parecem ser maravilhosos, mas que não relatam verdadeiramente a vida real. E aí a gente vai deixando aquilo de alguma forma bem sutil, como uma janela quebrada na nossa vida, e de repente a gente está completamente satisfeito com o que a gente se relaciona. A gente está completamente satisfeito com o nosso trabalho, com as pessoas com que a gente convive, e parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois é, gente, as nossas emoções e a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual precisa ter as suas janelas consertadas, porque senão vai acontecer isso que aconteceu com o carro. Um pequeno buraco na janela gerou toda a depredação do carro. Você tem consertado as janelas da sua alma? Você tem consertado as janelas na sua família? Às vezes você acha que não, mas pequenas coisas em que você vai deixando abandonado na sua casa, no seu dia a dia, você vai fazendo de qualquer forma, você vai comendo errado, vai chamando outros abismos para a sua vida. Por que a gente começa uma dieta e não termina? Porque no dia que a gente quebra uma janela, a gente acha que
está tudo jogado na lata do lixo. A nossa mente recebe uma mensagem: eu não vou conseguir continuar, porque eu já falhei agora. Você errou hoje? Conserte essa janela e continue, porque a partir do momento em que a gente passa a consertar as janelas da nossa vida, ao invés de deixar que a desordem entre, a gente vai ter uma vida vitoriosa. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Conserte as janelas quebradas da sua vida. Fique com Deus e tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau.